Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como você já pode estar vendo aí no título, a questão mais difícil da SpaceX 2025, ou seja, provinha que caiu esse ano, tá? E obviamente que isso aí é a minha opinião, tá galera? Então a gente vai dar continuidade àquela série que eu falei com vocês, que eu ia tentar trazer as questões difíceis de concursos fáceis ou medianos, né? E questões fáceis de concursos difíceis. Então, ó, tem 3 vídeos já aí, uma questão do IME, Escola Naval e EFON. Se você não viu ainda, pode pausar que eu te espero. Vai lá e assiste, beleza? Mas como é que vocês estão? Estão bem? Preparados para mais uma questãozinha? Então não posso deixar de te lembrar. Se inscreve aqui, tá? Às vezes vocês assistem o vídeo, gostam do conteúdo, mas esquece de se inscrever, de curtir ou até mesmo de comentar. Troca uma ideia, comenta aí, eu respondo, juro para tu, sou acessível. Beleza? Podemos? Questãozinha? Tá preparada? A questão vai aparecer na sua tela, como de costume. Dá uma pausa, tenta fazer, se for o caso, pega um papel aí, um guardanapo, qualquer coisa, só para dar uma rabiscada, que eu sei que tu é tarado em questão, mas vamos dar uma olhada. A questãozinha vai aparecer na tela enquanto eu vou lendo. E fala assim, o módulo do número complexo Z de maior argumento, tal que módulo de Z mais 50 é menor ou igual a 30. Então vamos lá, o que tu precisa entender antes de qualquer coisa? Que eu preciso trabalhar em cima disso aqui. A gente tem que um módulo de Z mais 50 é menor ou igual a 30. E ele quer saber o módulo do número complexo que tem o maior argumento que satisfaz essa ideia aqui. Antes de qualquer coisa, vamos só relembrar do que ele está falando para a gente conseguir contextualizar legal. Eu tenho aqui o que a gente vai chamar de plano complexo, ou plano de Argand-Gauss. Que eu tenho aqui o eixo real, eu tenho aqui o eixo imaginário, e aí o nosso complexo, o nosso número complexo Z, ele existe aqui nesse plano através do seu afixo AB, onde é composto pela parte real e pela parte imaginária. Beleza? Ele está ali, ele é um ponto. Dito isso, se ele é um ponto, ele é um par ordenado, que possui aqui a coordenada que seria a coordenada x, que se torna a coordenada real, e a coordenada y, que se torna a coordenada imaginária. E em cima disso, a gente consegue extrair dois elementos. O primeiro deles, que é o módulo desse complexo, que nada mais é do que a distância que esse complexo está em relação ao zero, ou seja, em relação à origem, que é a própria definição de módulo, né, galera? E o segundo elemento que a gente consegue extrair é o argumento. O argumento nada mais é do que o ângulo formado entre o eixo real e o módulo de maneira anti-horária. Então, para trabalhar nessa questão, vou precisar ficar em cima desses dois elementos. Eu preciso ir atrás do módulo, do complexo que está inserido aqui, que tem o maior argumento possível. Então, qual vai ser a minha linha de raciocínio aqui? Primeiro de tudo, lembrar que todo complexo pode ser escrito na forma A mais BI. Então, vou trazer essa ideia para cá. A minha equação, minha inequação modular, na verdade, que ele dá, que é módulo de Z mais 50 menor ou igual a 30, esse Z pode ser escrito como A mais BI. Concorda comigo? Mais 50 menor ou igual a 30. Aí vê se eu não posso reorganizar aqui dentro dessa forma, a ponto de eu identificar isso aqui, de eu interpretar isso aqui como sendo A mais 50 a parte real de um complexo e B a parte imaginária de um complexo. É como se eu tivesse um outro complexo onde A mais 50 é a sua parte real e B é a sua parte imaginária. Posso encarar dessa maneira? Posso. E eu encarando dessa forma, eu tenho aqui que eu estou te falando que o módulo desse complexo aqui é menor ou igual a 30. Eu consigo calcular o módulo de um complexo? Claro que eu consigo, olha para cá. Pensando nisso aqui, eu tenho que essa distância mede A, essa distância mede B, e por sua vez aqui dentro nós temos um triângulo retângulo, onde o módulo é a hipotenusa, o A e o B são os catetos. Qual é a única coisa que a gente sabe fazer num triângulo retângulo? Isso aí, Pitágoras.
E aí eu chego nisso aqui, ó, que o módulo ele pode ser escrito dessa maneira. Ah, então eu posso pegar e escrever ali como a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? Vou fazer aqui com a régua só para ficar bonitinho. Desse jeito. E isso tem que ser menor ou igual a 30. Coisa linda. O que eu posso fazer para tirar essa raiz aí? Vou pegar dos dois lados e elevar ao quadrado. Aqui eu vou ter, então, a mais 50 ao quadrado mais b ao quadrado é menor ou igual a 900, né? Porque é 30 vezes 30. E aqui, a gente meio que já parou a nossa conta, tá? Já não tem mais o que fazer. O que eu preciso que você pense é o seguinte, vou até finalizar aqui, ó. Você precisaria enxergar em qual formato que isso aqui está. Quer ver? Eu vou reescrever de uma outra forma para ver se clareia um pouco a sua visão. Se isso estivesse escrito assim, você poderia interpretar isso como uma equação reduzida de uma circunferência, não poderia, não? Poderia. Mas por que aqui está A e B? Porque é uma circunferência localizada no plano complexo, onde as nossas coordenadas são feitas por A e B, do real e do imaginário. Então quer dizer que todos os complexos que satisfazem essa inequação, eles formam uma circunferência para a gente. Uma circunferência onde o nosso centro vai ser menos 50 e 0, e o raio ele é menor ou igual, na verdade, né? Por que é menor ou igual a 30. Ou seja, todos os pontos interiores a isso aqui também satisfazem. Então, na verdade, a gente forma um círculo, né? A gente tem a circunferência ali sendo a borda e círculo sendo a parte interior. Dito isso, vou fazer aqui primeiro a circunferência e depois eu faço o plano, que eu acho que fica melhor para o desenho. A gente tem isso aqui, ó, uma circunferência onde acontece o seguinte, ó. Aqui, ó, eixo real, eixo imaginário. O centro está aqui, é o menos 50, e aí o raio é 30, né? Então, aqui, menos 20, aqui, menos 80. Esse ponto aqui mais alto é 30, e esse ponto mais baixo é menos 30. Lembra que eu te falei o seguinte, que o módulo era a distância do ponto até a origem, o argumento era o ângulo formado de maneira anti-horária entre o eixo real e o módulo? Então, o que acontece? Quando eu te pergunto o módulo do número complexo de maior argumento, eu estou te perguntando qual vai ser o complexo que está dentro disso aqui, que pertence tanto à borda quanto interiormente, que vai me dar um maior ângulo de forma anti-horária. E galera, esse complexo vai ser o complexo que vai formar um ponto tangente à nossa circunferência. Existe um complexo Z aqui que satisfaz exatamente isso, porque o seu argumento faz isso aqui, ó. Esse é o argumento do nosso complexo. Não entendeu o que eu quis dizer? Porque olha só, se eu pegar esse cara aqui, o ângulo que ele vai formar não é tão grande quanto esse. Se eu pegar esse cara aqui, tangente em cima, o ângulo que ele vai formar não é tão grande. O ângulo maior possível que eu consigo determinar aqui é quando eu traçar o que for tangente aqui embaixo na nossa circunferência. E é o que eu quero descobrir é exatamente essa distância da origem até o ponto Z, que aí se torna o módulo dele, né? O que se torna, de certa maneira, fácil para a gente. Porque, olha só, distância do centro até o ponto de tangência numa circunferência faz 90 graus. Só que isso aqui é o raio, então vale 30, certo?
A hipotenusa desse triângulo retângulo é a distância do centro da circunferência até a origem, que aí mede 50, porque vai do 0 até o menos 50. Galera, cateto 30, hipotenusa 50. Até aqui tu já não é mais bobo, né? Essa distância aqui é 40. Então, o módulo que eu estava procurando vale 40, que no caso aí da nossa questão era o gabarito de letra B. Olha que questão bonita, cara. A gente começou com uma inequação modular, né, que trabalhava ali no campo dos complexos. Precisei relembrar alguns elementos de complexos, e anota isso aqui porque isso é importante para você, beleza? Reinterpretei a inequação que ele me deu, para depois eu cair numa equação reduzida de uma circunferência, e além de tudo eu ainda tinha que ter um conhecimento de geometria plana aqui para poder entender essa ideia do ângulo com a reta tangente. Então, cara, quantidade de tópicos que a gente trabalhou aqui, vou até anotar para você, olha só. A gente primeiro iniciou com uma inequação. A gente, obviamente, trabalhou com complexos. A gente mexeu com geoanalítica, geoanal, né? E a gente ainda trabalhou com geoplana. Olha quantos assuntos nós trabalhamos em uma única questão. É isso que torna uma questão difícil. Isso realmente era difícil? É uma questão de fato difícil? Existem mais difíceis, obviamente. Só que para essa prova, na minha opinião, foi a mais difícil. Eu, cara, sou muito fã da prova da SpaceX porque é uma prova justa. Ela valoriza quem trabalha em cima dela, quem estuda de verdade aquela prova. Então, eu gosto muito, sou muito fã. Quando saiu a prova, inclusive, eu até postei um storyzinho lá. Inclusive, me segue no Instagram, @mathmilitares, está aí na descrição. Não esquece de se inscrever, de dar o like e comenta aí, beleza? Que é a forma de eu entender que você está gostando. E meu giz acabou de quebrar. E aí, quando saiu a prova, eu falei, cara, que prova justa. Eu postei lá no story isso. Eu falei, gosto muito da SpaceX porque ela valoriza. Principalmente com as polêmicas que vem tendo aí com a prova da ESA. Beleza? Galera, gostou? Deu para entender? Espero que sim. Então, rapaziada, é isso. Novamente, não esquece de se inscrever, dar o like, comentar, me segue lá no Instagram. Fica atento que tem muita coisa nova vinda por aí, beleza? Então, rapaziada, é isso e valeu!